Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Vocês estão aí? E eu estou aqui. Glória a Deus, é bom demais. Bom ter essa resposta, né? Nos ouvidos, isso faz bem para nós. Como sempre, eu chamo isso de sempre muito bom, essa oportunidade que Deus nos dá de estar aqui, seja na igreja, seja no lar, seja em alguma live, seja falando a respeito de Jesus para algum amigo na rua, seja onde for. Eu só sempre digo que é muito bom estar nessa brecha, dessa oportunidade que Deus nos dá de falar a respeito da palavra dele. Nós, com certeza, não merecemos esse privilégio de Deus, mas Deus, ele é bom demais, ele não olha para isso, ele ainda assim tem agraciado cada um de nós. Querido, eu te peço, por favor, nessa hora, que você possa abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, terceiro dos Evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas, no capítulo de número 7, eu sempre falo isso, né, jargão, mas eu vou falar mais uma vez. Hoje de manhã já estivemos juntos na escola bíblica, e você viu como já a escola bíblica com cara de 2022, né? Cenário novo, cara nova, tudo novo, né? Quantos aqui participaram da escola bíblica hoje de manhã? Né? Então, tinha cenário novo lá, então é cara de 2022. 2022 agora nós vamos chegar já com algumas modificações, né? E é aquilo que Deus tem colocado no coração, né? E eu louvo a Deus por essa oportunidade que Deus sempre tem nos dado, tá bom? Então, querido, Evangelho de Lucas, terceiro dos Evangelhos, capítulo 7. E não adianta, irmãos, não adianta muitas vezes nós tentarmos fugir daquilo que Deus nos chamou, porque assim, se você foi chamado para cantar, você vai se sentir um peixe fora d'água se você não estiver na tua área. Se você foi chamado para evangelizar, da mesma forma. Se você foi chamado para ensinar, não vai ser diferente. E se você foi chamado para tocar também, se você não estiver fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração, é como que um peixe fora d'água. Você está até fazendo outra coisa, mas não é bem isso que você está sentindo paz. Esse é o chamado de Deus. Evangelho de Lucas, você encontrou? Encontrou o capítulo 7? Encontrou o versículo 11? Está escrito assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Fala assim comigo: cidade chamada Naim. Bom. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Fala assim comigo: uma grande multidão. É exatamente desse povo aí que nós vamos estar falando nessa noite. Fecha seus olhos, se você puder. Fecha seus olhos aí no teu lugar mesmo, aí no teu lugar. Pai amado, Pai querido, eu oro, Deus, mais uma vez, Deus, nessa noite, Pai. Mais uma vez eu clamo a Ti nessa noite. A minha oração, Deus, como que sempre nós falamos, Deus, como que uma criança, quando ela depende do pai e precisa do alimento, precisa de algo que ela mesmo, por suas forças, ela não conseguiria atingir, alcançar. Assim, Deus, também nós nos colocamos como criança, Deus, nas Tuas mãos. Nós nos colocamos, Deus, como crianças, Deus, na Tua presença, Pai. Então, meu Deus, eu te peço, Pai Santo, nessa noite, porque eu jamais poderia transportar alguma palavra ao coração de alguém, mas eu acredito que o Teu Espírito Santo pode. Eu acredito que o Teu Espírito Santo pode mudar, moldar, transformar, tocar, restaurar aquilo que o Senhor tem para fazer. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, nós damos essa liberdade, nós damos essa legalidade nessa noite. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós, como seres humanos, eu sempre digo, principalmente em entrevista que nós vamos fazer em algumas empresas, né? Alguns psicólogos às vezes tentam colocar a gente assim encruzilhada para ver se a gente responde algo assim meio que fora da curva, né? Que eles estão procurando. E sempre algumas palavras assim vêm, por exemplo, quando eu fui fazer entrevista na empresa que eu entrei, a pessoa perguntou assim para mim, falou assim: a empresa aqui é muito barulho lá dentro, tem muito ruído. Você não te incomoda, não? Porque tem gente que se incomoda. Olha o cenário. Você não se incomoda, não? Porque tem gente que se incomoda em trabalhar assim no meio do barulho, incomoda, mexe um pouquinho com o sistema nervoso. Para você não tem problema, não?
Disse, não, nunca tive problema com barulho, não, com ruído. As empresas anteriores também foram assim. Mas você tem filhos novos, filhos recém-nascidos, você vai deixar com quem? Você vai ficar olhando outros criarem teu filho? Como é que vai ser isso? Até a pessoa se envolver e ela entender que, olha, você muda de opinião fácil. E nós entendemos que nós nos moldamos com facilidade. Nós nos moldamos com facilidade. Basta, por exemplo, a pessoa ela começar a fazer amizade com alguém que fala na gíria. Você sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos? Possivelmente, não de uma maneira direta, mas algumas coisas a pessoa ela vai aprender a falar na gíria. E ela vai achar isso comum. Basta, por exemplo, a pessoa falar com, ou ter amizade, ou conviver muito tempo com alguém que crê em alguma coisa, irmãos. Possivelmente, com o tempo, aquela pessoa pelo menos vai deixar alguns princípios, muitas vezes não todos, mas... E é por isso que o Senhor, Ele sempre, o Senhor nosso Deus, o Antigo Testamento, você vê, claro, o Novo também, né? Fala sobre julgo desigual, e essa é uma das partes que Ele entra nesse assunto, por isso que Ele comenta sempre o cuidado de Deus, para o povo não casasse, né? Os homens não se casassem com mulheres ou com o povo de outra tribo, mas somente ali no meio do povo de Israel, já para que isso da parte de Deus não se perdesse. Na Bíblia toda praticamente Deus fala sobre isso. Por exemplo, antes do povo entrar na Canaã, Deus falou a respeito disso, não se amoldem aos costumes das nações, e falou lá tudo que as nações faziam, né? Adoravam os deuses e tantas coisas lá, uns costumes, algumas culturas que o povo tinha, e Deus estava ali cuidando ali diretamente do povo. Mas aqui, irmãos, a Bíblia mostra um relato de uma história assim, talvez assim, bem triste, né? Algo assim que bem pouco se espera, né? Principalmente assim quando se fala a respeito de nós, né? Por exemplo, se eu disser, por exemplo, que alguém morreu hoje, né? E eu acredito que alguém morreu hoje, claro que morreu, é só você procurar nas estatísticas, procura lá no noticiário, você vai entender, até números mais ou menos assim são lançados, né? Na probabilidade, né, de número de pessoas que morreu, você vai encontrar ali, mais ou menos, você vai encontrar, não exato, mas ali meio próximo você vai encontrar. E só que quando nós falamos que isso acontece nas outras famílias, para nós até então parece que não abala tanto, né? Mas quando as coisas começam a chegar assim um pouquinho mais perto de nós, o que acontece, irmãos? A gente começa a sentir um pouco mais, não é? É assim com você também? Né? As coisas começam, a gente começa a sentir um pouco mais, começa a ficar um pouco mais acalorado. Então, irmãos, aqui conta a história de uma mulher que, como que se não bastasse ela sendo viúva em um tempo muito crítico, onde normalmente as viúvas elas dependiam dos seus filhos para o sustento, as viúvas tinham dificuldade. Tanto que, por exemplo, um dos cuidados da palavra do Senhor ali diretamente com as viúvas, apóstolo Paulo também fala sobre esse assunto, é que não se desamparasse as viúvas, mas que se cuidasse das viúvas respeitosamente para suprir a necessidade delas, porque normalmente quem sustentava a viúva eram os filhos, né, os filhos mais velhos. Antigo Testamento, por exemplo, você pode ver quando a mulher chega diante do profeta Eliseu, e um dos milagres que Eliseu realizou em nome do Senhor, né, foi na multiplicação do azeite. Qual foi o cenário, irmãos? O cenário foi que o marido daquela mulher morreu, né, e o marido estava endividado, né, e aqueles maridos que endividam, mas não fala nada para a mulher não, e ele morreu. A gente teve um caso desse aqui na vila que a gente mora, no bairro que nós moramos, né? Descobriu só os problemas depois que o homem foi enterrado. Aí começou a aparecer os boletos, negócio complicado, né, mano? Aí a mulher nunca tinha trabalhado, ela partiu, arregaçou as mangas e foi para cima mesmo, e hoje está, né, até aposentada. A gente estava conversando sobre isso essa semana. Eu louvo a Deus por isso, né, por essa coragem, essa ousadia. Mas nós entendemos que quando as coisas elas são longe demais de nós, muitas vezes nós não conseguimos sentir. Mas quando elas se aproximam assim, um pouco mais perto de nós, nós começamos a pensar e achar de uma forma diferente. Então, irmãos, aqui, a mulher viúva, como tendo ali um filho, imaginando talvez que o filho fosse trazer o sustento para sua casa, e essa talvez fosse a expectativa dela. E você pode ver, por exemplo, o pessoal lá no Oriente Médio, o que eles têm, irmãos? O povo lá faz filho. O povo lá faz filho. Jesus tinha um monte de irmãos. Jesus tinha irmãs, tinha irmãos. Dos irmãos, cita o nome deles, das irmãs não, mas cita que ele tinha irmãs também, e era muito comum. Olha os árabes para você ver. Os árabes vai ser rato, irmãos, para tudo quanto é lado, né?
judeus também, mas os árabes são aqueles que fazem muitos filhos mesmo, né? Eles estão na palavra de Deus ainda, crescer e multiplicar, encher a terra, e eles estão enchendo a terra, né? E nós aqui, né, morando desse lado aqui, que nós somos um pouco mais, né, retraídos, né, irmãos? Um é pouco, dois é bom, três é demais, nós estamos nessa daí, né, irmãos? Mas enfim, irmãos, como se não bastasse o marido dessa mulher morrer, irmãos, o filho também, ele adoece, irmãos, e o filho, ele vai a óbito. Eu não sei se você já teve esse desgosto de ter alguém assim tão próximo de você, falecendo, alguém tão próximo de você assim, partindo dessa vida, irmãos, é horrível. Você não diz assim, claro, porque não fui eu no lugar, claro que não, mas a perda, irmãos, é irreparável. Só o Espírito Santo de Deus para consolar realmente, só Ele realmente para fazer uma obra aqui no coração. Essa obra o homem não pode fazer, essa obra, ajuda nenhuma por aí que você pode encontrar, de aconselhamento pode fazer, essa obra é só o Espírito Santo mesmo que pode fazer. Por que só o Espírito Santo, irmãos? Porque é algo espiritual. Porque nós não fomos feitos, nós não fomos criados para morrer, nós não fomos preparados para isso, não, irmãos. Deus criou o homem para que o homem fosse realmente eterno, para que o homem vivesse a eternidade no jardim do Éden. Claro, Deus sabia de todas as coisas, porém, o homem ele se conforma com muitas coisas nessa vida, se conforma com muitas coisas, ele entende, ele baixa a cabeça, mas para a morte, a pessoa morreu faz 30 anos aí, as pessoas que ficaram ainda se lembram ainda de coisas, detalhes, conversas, sentem falta ainda. Eu sinto falta, irmão, sinto falta da minha mãe, sinto falta do meu pai, eu sinto falta, hoje ainda sinto falta. Poxa, hoje eu tenho 50 anos, eu tinha, 24, 23 anos aí. Bom, em 6 anos, eu acho que foram 5 dentro de casa, mais ou menos isso aí, né? Meus tios, meus avós, meus pais. Mas hoje, ainda dos meus pais, principalmente, eu sinto falta. A gente aprende a conviver, mas aceitar, isso a gente não aceita, né? Isso dentro da gente tem coisa assim que incomoda ainda, né? Mas, ou seja, então nós entendemos, querido, que essa mulher, puxa, já depois de ter enterrado o marido, sepultado o marido, irmãos, o provedor, aquele que um dia tinha escolhido ela, né, para viver até que a morte nos separe, né? Se imagina, porque quando se casa, o que se imagina, irmãos? Você vai viver uns 100 anos aí, meu papo, vai viver junto, né? Primeiro leva um para o cemitério, depois já leva outro, né? Agora morrer assim antes, irmãos, meu Deus do céu, né? Imagina, irmãos, enterrando, né, o marido assim, enterrando a esposa, assim, puxa, no cemitério, puxa, que coisa assim chata, né? Abala um pouquinho a gente, mexe um pouquinho com a gente, né? Com a estrutura assim da gente, né? É que nós temos um Deus que é poderoso, nós sabemos exatamente o que tem depois disso, né? Mas na nossa carne em si, puxa, incomoda um pouquinho mesmo, você pode ter certeza que incomoda. Mas aqui essa mulher, irmãos, como se já não bastasse o marido estar na sepultura, agora então, aquele que seria ali seu companheirinho, né, de estar para cima e para baixo, de um lado para o outro, então agora parte seu filho. Como você imagina que seria o tipo de sentimento que estaria sendo gerado no coração da pessoa dessa? Irmãos, sabe sabe quando você volta do velório, irmãos? Nossa, pastor, falando em morte hoje, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. De muitas coisas você não tem certeza, mas dessa você tem, que um dia você vai morrer, como dizia meu avô, né? Meu avô é caipirão também, ele falava assim, que um dia nós vamos para a cidade do pé junto, e lá nós vamos para a cidade do pé junto, você junta os pés, junta as mãos também, vai para lá, né? Eu falava assim. Mas, irmãos, então, quando morre alguém assim dentro da nossa casa, irmãos, e sabe, é um vazio tão grande quando a gente chega de volta do cemitério para casa. Nos dias de hoje eu creio que nem tanto, embora a morte é sempre morte, mas nos dias de hoje nem tanto. Mas nos nossos dias, eu não sou tão antigo assim, irmãos, já falei para você que tem 50 anos, sou tão antigo assim não, mas nos meus dias, irmãos, tinha uns costumes assim, uns hábitos assim, uns negócios assim bem diferentes. Por exemplo, então, alguns aqui são dessa geração, quando a pessoa falecia, a pessoa era velada na casa. É assim no seu tempo também? Velado na casa é assim também? Então, nós não estamos muito longe não, hein? Velado na casa. Agora tem uma coisa aí que você não vai lembrar, irmão. No meu tempo, tinha uns costumes assim que, rapaz, não vale muito não aprova muito não. O pessoal tinha costume de tirar foto do defunto, irmãos.
Tirar foto de fundo, a irmã Maria vai lembrar dessa. E as fotos ficavam no binóculo, sabe aqueles binóculos? Você põe o zoinho assim dentro, assim, no vidrinho do binóculo para enxergar o defunto lá dentro, dá uma impressão estranha. E o meu tio tinha uma foto dessa, meu tio que morava aqui com a gente, né? Tinha a foto dele assim, só parecia o nariz, assim, que tirou foto de assim ainda, parecia o nariz, essa napa assim. E você fala, gente, que coisa, que gosto que é esse, né? Mas era um vazio muito maior ainda, porque era velado na casa, né? E aí chegava na sala de casa e ficava coçando a cabeça e lembrando, puxa, tal pessoa morreu, hein? A gente começava a contar história, e aí vai mandar embora as roupas, né? Que, pô, vai ficar aquele monte de roupa lá lembrando para lembrar mais ainda, né? Aí descartava aquelas roupas lá e tudo que lembra a pessoa, e na nossa época era assim. Agora imagine 2000 anos antes, 2000 anos antes, né? Então, muito mais ainda se carregava, assim, quando se fala a respeito de cultura, né? Muito mais ainda. Então, dá para imaginar, irmãos, aquela mulher já imaginando que quando chegasse na casa dela, aquele vazio, né? Aquele vazio e aquela choradeira, e começa a lembrar de fatos, né? Começa a lembrar de um momento, começa a lembrar de outro, irmãos, haja coração para aguentar todas essas coisas aí, né? Por mais que os amigos abracem, irmãos, e diga assim, é preciso muita força nessa hora, né? Mas eu estou do teu lado, você pode contar comigo para todas as horas. Eu sei que nós temos amigos que são assim, mas sabe o que acontece depois do velório, irmãos? Nós vamos para a nossa casa e ele vai para a casa dele, e vai ter momentos que nós vamos colocar a cabeça no travesseiro e nós vamos precisar lembrar tudo isso, né? E quem dera nós fôssemos como um computador aqui, né? Você aperta o delete e apaga, né? Apagou, né? Não lembra mais, descarte, joga na lixeira, joga fora, não lembra mais nada, né? Quem dera nós fôssemos, mas não. Nós sabemos que dentro desse HD aqui, irmãos, tem coisas assim que nós queremos descartar até mesmo, mas apaga até em partes, mas em partes fica, Mas eu louvo a Deus por isso, irmãos, por todas as coisas, porque nós não conseguimos esquecer assim na sua totalidade. Eu louvo a Deus por isso mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque por mais que nós venhamos a entender que muitas coisas nessa vida traz tristeza, a morte é uma delas, mas eu louvo a Deus, irmãos, porque nós entendemos que muito maior ainda é a alegria que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz através do apóstolo Paulo que as tribulações do nosso tempo, irmãos, não é nem comparada à glória futura, aquilo que o Senhor Jesus foi preparar para cada um de nós. Ele foi preparar um novo lugar. Você acredita nisso, irmãos? Você acredita? Então nós precisamos estar preparados para todos os momentos, né? Tem coisas que não dá para, quando elas vão acontecer, eu vou me preparar. Sim, até entendo. Chega alguém, bate na porta, por exemplo, e nós entendemos, aqui por exemplo, tem lá um interfone, a pessoa aperta lá, a gente entende, tal pessoa está aí fora, né? A gente usa estratégia, né, irmãos? Se você ficar arrumando aqui, enquanto eu vou atender, segura uns 2 minutos lá, né? A gente consegue meio que se organizar aí, né? Fazer umas manobras, uns negócios assim, né? Mas tem coisas que não, tem coisas que elas vêm de repente, e essas que nos surpreendem, que muitas vezes é problema, e que a gente não consegue manipular, a gente não consegue manobrar essas coisas aí, né? E essa aqui é uma delas, querida. Muitas pessoas, por exemplo, elas dão alarme, elas ficam doentes e passam 1 mês, 2 meses, 3 meses, e né, vai ficando mais crítico o estado e ela acaba morrendo. Alguns não, irmãos, alguns não. Alguns fecham o olho, irmãos, e elas não abrem mais, né? Minha sogra, ela fechou os olhos, irmãos, e, né, meio com dorzinha, que dorzinha, ele não abriu mais. Minha mãe sentou no sofazinho dela, como sempre, para assistir alguma coisa, alguma programação da TV, colocou o chazinho dela em cima da TV, irmãos, imaginando, quando o chazinho for esfriar, eu vou e tomo, porque eu estou com uma dorzinha aqui. Ela foi sentadinha mesmo, e quando encontraram ela, o chazinho ainda estava quente, ou seja, é algo que vem, irmãos, e não tem distração para isso, não. Então a morte também entrou na casa dessa mulher, né? Entrou na casa, levou seu filho. E aquilo que nós comentamos, irmãos, nesse momento aqui, nós podemos encontrar 2 públicos: um público que serve a Deus, um povo que adora o nome do Senhor, e conhece a palavra de Deus e tem uma esperança dentro de si, mas tem também um povo que não conhece a Deus, independente se um questione, um grupo de pessoas questione e o outro não, ela vai chegar, né? Ela vai um dia bater na porta, e ela vai dizer, teve uns dias, nós fizemos uma peça aqui, né, irmão? Sobre a morte, né?
Nós fizemos uma peça que foi bem interessante entre nós aqui, sobre a morte que veio procurar lá o cidadão. Né? Foi até interessante, foi bem engraçado para nós, até mais no ensaio mais para nós do que para as pessoas. Mas foi bem interessante, foi uma experiência muito boa. Dia desses a gente ensaia outra coisa aí, em família. Foi muito bom. Então, irmãos, a morte chegou, né? E é uma coisa que nós nunca estamos no controle. E vem mais uma vez a pergunta, irmãos. Quando as coisas que nós nem imaginamos acontecem, o que fazemos, irmãos? Quando coisas ruins acontecem com pessoas boas, o que elas fazem? Elas continuam sendo boas também, ou será que elas vão mudar de partido? Né? Elas vão dizer assim, por que eu? Né? Mas quando nós falamos assim, por que eu? Sabe o que nós entendemos, irmãos? Eu não vejo muito amor nisso, não. Quando nós falamos, Senhor, por que eu? Por que esse raio tem que cair em cima da minha casa? Tem 1 milhão de casas aqui. Sabe o que nós estamos imaginando? Na casa do outro pode cair, na minha não. Onde nós vemos amor nisso, irmãos? Né? Desvia isso aí para um terreno aberto, para um campo aberto, né? Deus, entre eu e a casa do vizinho. Que cara é a casa do vizinho? Onde é que tem amor nesse negócio aí? Eu, pelo menos, não consigo entender ou encontrar, né? Mas, enfim, irmãos. Então, irmãos, essa mulher morreu, esse filho morreu, matei até a mulher já. Esse filho morreu, irmãos. O filho morreu, o garoto morreu, e aí tem aquela coisa toda do sepultamento, né? Chora e chora e choradeira, e aquela coisa toda de velório, né, irmãos? O defunto lá do meio da sala, e às vezes era velado no quarto, e como foi no caso de Jairo, a menina estava no quarto, mas aquela choradeira, aquela lembrança de coisas assim que a pessoa fez. Normalmente no velório é assim, né, irmãos? O velório nunca muda, né? Sempre a pessoa fica lembrando, né, tal pessoa era boa, né? Quando era boa, né, irmãos? Quando é boa a gente procura evitar os falatórios, mas assim, quando era boa a gente fala assim, tal pessoa era boa, né? Tal dia eu estava com ele. É assim não? No velório que você foi é diferente. Porque todo velório é assim, né? Eu tal dia eu estava com ele. Você estava com ele? Sim, eu estava com ele, eu conversei sobre isso, conversei sobre aquilo. Mas eu nem acredito, está lá no caixão, a pessoa fala assim ainda, mas eu nem acredito que morreu. Não acredito, olha para o caixão, irmão. Tem gente que fala assim, irmãos. Eu nem acredito que morreu. Aí você fala, mas o que é aquele lá então? Não acredito, olha mais uma vez. A pessoa fala desse jeito, mas é um sentimento que ela quer expressar assim de espanto. De espanto, ela talvez se expresse, talvez não da forma mais correta, mas um sentimento assim de espanto, puxa, morreu, né? E nós nem esperávamos. E depois, é claro, né? Não tinha o céu naquela época, mas não tinha o Febas naquela época, né? E então, alguns filmes que nós vamos assistir da antiguidade, o que acontece? Alguns carregam assim entre um varão, né? Alguns vão meio que embalados, meio que parece que quase que embalsamados, outros vão enrolados numa faixa, como foi no caso de Jairo, né? Do moço lá de João capítulo 11, lembra até o capítulo, os detalhes e o que está acontecendo do lado, mas não lembro o nome do homem. Quem que morreu lá em João capítulo 11, meu Deus do céu, me ajuda aí. Lázaro, obrigado. Lázaro, lá em João capítulo 11, né? Estava enrolado lá em faixas, né? Enfaixado, né? E no caso de Jesus, por exemplo, estava preparado lá também nas faixas, mas o corpo, né, tinha sido preparado, ia ser preparado. Mas, irmãos, a questão, irmãos, é que cada um tem sua maneira, cada um tem seu processo, cada um tem sua maneira de encarar, cada um tem sua maneira de enfrentar as dificuldades dessa vida. A questão é que as dificuldades não é porque nós sabemos ou nós deixamos de saber, de encarar, de enfrentar isso. Nós vamos enfrentar lutas na nossa vida, tá? Jesus, por exemplo, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Quando ele fala de aflições, o que você imagina por aflições? Nós vamos festejar, nós vamos celebrar? Sim, em momentos sim, mas ele disse, olha, no mundo, sistema do mundo vai oferecer aflição para você. O sistema, as leis, aquilo que acontece no mundo em redor, o mundo vai oferecer, vai trazer tribulação para a sua vida. Mas ele disse assim, tenha bom ânimo. Porque somente o bom ânimo, irmãos, vai fazer com que nós venhamos a vencer as aflições do mundo. Somente o bom ânimo, sabe? Quando fala alguma coisa para nós, por exemplo, nós despencamos, irmãos, e desabamos, irmão, não vai ter possibilidade nenhuma de nós vencermos e encararmos tudo aquilo. Se você ler, por exemplo, no livro do profeta Neemias, do 1º capítulo, quando fala, por exemplo, a respeito dos irmãos dele, mas alguns vieram trazer notícia de Jerusalém, falaram da cidade destruída, queimada a fogo, os muros derrubados, todos em ruína. Ele tomou atitude ali, irmãos. Primeiro ele sentou, ele chorou, irmãos,
lamentou, pranteou, depois ele se levantou. Ou seja, eu entendi realmente o que aconteceu, mas eu preciso me colocar de pé. Fala assim comigo: eu preciso me colocar de pé. As situações da vida, irmãos, faz e ela exige que nós estejamos de pé, irmãos. Não encurvados diante de situações. Deus não nos fez para estar encurvados diante de situações, mas somente diante de Deus. Quando os discípulos estavam em a tormenta, num barco, irmãos, e parecia que aquilo ia afundar mesmo Jesus estando ali, os discípulos todos desesperados, eles estavam preocupados com a situação, irmãos. E chamaram Jesus: olha, Jesus, estamos aqui, Senhor, está afundando, está entrando água no barco, o Senhor não se importa que nós pereçamos. O que ele fez, irmãos? Ele se levantou, irmãos, e levantou a voz contra a situação. Ele se colocou de pé. Irmãos, o que nós fazemos quando as adversidades, elas querem ser maior que nós? O que nós fazemos, irmãos? Precisamos estar de pé. Tem um CD de um grupo que eu gosto muito, que diz que ainda estamos de pé. É tema do CD, é bem gostoso de ouvir. Mas a resposta que nós damos para as dificuldades da vida é essa, irmãos. Como é que você está? De pé. De pé. Estou firme, estou de pé. Enquanto nós estamos de pé, nós temos possibilidade, irmãos, de lutar. Nós temos possibilidade de batalhar. Você já viu algum soldado, por exemplo, em um campo de batalha, irmãos? Já viu ele sentadinho, lutando? Desculpa aí. Já viu ele sentadinho, irmãos? Ele no campo de batalha, ele puxa a cadeira e fala assim para os colegas dele: eu vou lutar aqui também. Você já viu ou não? Sentado, nunca viu, Felipe? E você serviu o exército, você nunca viu isso? Rapaz, eu achei que tinha. Porque tem gente que do exército de Deus senta, parece, né? E fala: eu quero trabalhar para o meu Senhor, eu quero trabalhar para o meu Senhor. E sentadinho, né? Então, irmãos, quando nós estamos diante de dificuldades, diante das lutas, das adversidades, nós precisamos colocar de pé. Porque somente de pé nós podemos encarar as coisas exatamente como elas são. Exatamente como elas são. Sabe? E essa mulher ali, irmãos, depois do velório, depois da morte, depois do velório, então ela foi ali diretamente para o cemitério, juntamente com o povo que acompanhava ela naquilo que ela fazia. E é exatamente isso que eu quero dizer para você. E é exatamente aí que eu quero chegar. O fato de nós encontrarmos, irmãos, o fato de nós encontrarmos companheiros, irmãos, para aquilo que nós fazemos, em alguns momentos é bom? Sim, em alguns momentos sim, todos não. Todos não. Há momentos da nossa vida, irmãos, nós precisamos estar com pessoas que muitas vezes não concordam conosco, para nós termos uma outra visão da situação. Nisso nós precisamos ser flexíveis, precisamos aprender a andar com pessoas que pensam diferente de nós, para nos fazer enxergar um outro lado da história. Nesse velório só tinha gente chorando, irmãos. Parecia um coral, um grupo de pessoas que concordou com aquela morte, está todo mundo lá chorando. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Sabe, pessoas concordando com aquela cena, com aquela situação, e daqui a pouco eles iriam sepultar o garoto e pronto. Todos estavam unânimes concordando com isso, irmãos. Quem é que está concordando conosco? As pessoas que estamos conversando com ela, quem é que estamos concordando? Estamos carregando um problema que muitas vezes parece a morte, mas pior é que é mais feio que a morte, muitas vezes, né, irmãos? As pancadas que muitas vezes estamos levando, parece que o negócio é mais feio que a morte, né? Mas as pessoas que estão do lado, elas estão concordando realmente, ou elas estão ali com a visão mais ampla da situação? Porque você sabe disso, que as pessoas que estão convivendo em situações difíceis, muitas vezes, elas têm dificuldade de enxergar ali, irmãos, de uma maneira, com um raio de visão maior. Você sabe disso? É muito lógico isso. Se você, por exemplo, assistir, vamos para as coisas básicas da vida aí. Se você assistir, por exemplo, a corrida de Fórmula 1, por exemplo, fica assim um pessoal com os rádios, eles ficam assistindo de longe, e eles falam para o piloto tudo aquilo que ele tem que fazer, porque eles têm uma visão ampla da situação. Eles conseguem dizer para ele, vai dar estratégia para ele do que ele tem que fazer. A hora que para trocar o pneu, porque o que vem atrás é um pouco mais fraco, ele vai passar de novo, e ele tem tempo para isso. Se você parar, por exemplo, para assistir uma partida de futebol, você sabe quem são os cidadãos que mais gritam no campo de futebol? Você sabe quem são?
Primeiro que é o goleiro, porque ele tem uma visão ampliada, ou a visão panorâmica, perdão, uma visão privilegiada da situação. Ele vê tudo que acontece. Técnico, então, nem se fala. Ele vê os dois lados, e esse grita, parece doido. E os torcedores muito mais ainda, porque eles veem toda a cena. Eles gritam para valer, gritam para valer. Então, irmãos, só que quem está vivendo ali a situação, está ali no momento, às vezes não percebe, acha que é simplesmente aquilo. E muitas vezes não é. E muitas vezes nós precisamos ampliar a nossa visão, sabe? Deixar muitas vezes de olhar para baixo, olhar para frente. Acreditar em Deus, acreditar em nós mesmos. Acreditar, irmãos, que nós podemos vencer. Vencer no trabalho, nós podemos vencer. Vencer no nosso ciclo de amizade, irmãos, nós podemos deixar um legado, sim, claro que nós podemos, na nossa família. Vencer naquilo que Deus colocou nas nossas mãos, claro que nós podemos vencer. Claro que não vamos esperar a resposta cair do céu na nossa cabeça. Nós temos um preço a pagar, sempre temos, em todas as áreas da nossa vida, temos um preço a pagar. Regando com oração, com clamor, nos nossos momentos diante do Senhor, claro que temos um preço a pagar. Deus tem o seu trabalhar na nossa vida, claro que tem, irmãos, claro que tem. Será que essa mulher, por exemplo, embora a Bíblia não disse se ela cria em Deus ou não, mostra simplesmente a situação, fala muito pouco a respeito dela. Mas, por exemplo, se uma mulher dessa, por exemplo, já cresce em Deus, vamos supor, será que depois desse sepultamento ela continuaria crendo da mesma forma? Ou ela poderia dizer assim para Deus: Deus, o Senhor permitiu que fosse meu marido, agora o meu filho, Deus, né? E agora, Deus, o que mais que falta? É isso que, né? Uma vez, irmãos, porque muitas vezes nós precisamos sim apresentar situações diante de Deus de uma forma bem radical. Eu vou contar para você um testemunho. Você não vai achar que o pastor é árabe não, tá? É aqueles que se não for do meu partido, então você está excluído. Extremista. Mas uma vez nós estávamos fazendo a obra no bairro chamado Nova Esperança. Nova Esperança parece aquela música aquele grupinho, sabe? É faca com faca, é bala com bala, metralhadoras e canhões. Na porta da igreja, tinha um furo de bala. Porta da igreja. O pessoal olhava dentro da igreja pelo furo de bala que tinha lá na porta. As crianças olhavam lá, a gente estava ensaiando, às vezes a criança via o olhinho talado das crianças lá, olhando pelo furo da bala. E uma vez, irmãos, assaltaram a igreja de Nova Esperança. Puxa, o pastor ficou muito triste, hein? E ele ficou muito bravo também. Assaltaram a igreja da Nova Esperança. E até levaram a mesa de som, a guitarra, algumas coisas lá, não ficou muita coisa. Até no dia a gente fez um improviso lá para o próximo dia, para o culto, né? Mas ele ficou muito bravo. E eu levava o pastor para a igreja, né? Eu passava na casa do pastor e ia para a igreja com ele. Na época, acho que a esposa dele também ficou um tempo sem ir para a igreja, mas eu levava ele para a igreja, essa é a questão. Aí ele parou no carro e ele não queria descer, irmãos. Eu queria que ele descesse, porque trabalhava no outro dia de madrugada e ele não queria descer. E ficou falando. E o homem ficou muito revoltado. E eu achei que ia dar uns negócios nele, porque ele falou assim: não pode, pô. Ele falou: não pode um negócio desse. Ele falou assim: se o sujeito, sei lá, assalta um lugar, outro, tudo bem, mas assaltar a casa do Senhor, eu sei que no Antigo Testamento também se ouve muito isso, e Deus se levantou. Ele falou assim, não pode. Eu falei: essa noite para mim eu vou passar em claro, é eu e Deus. Eu falei: rapaz, o que será que vai acontecer? Aí no outro dia eu conversando com ele, falei: pastor, você está bem? Aí ele explicou a situação para mim. Ele falou assim: eu estou orando a Deus, e Deus vai trazer notícia desses que pegaram as coisas do templo aqui. Eu não vou nem atrás, nem vou fazer boletim de ocorrência, ele falou. E aí o pastor, orando, passou acho que uma semana, 2 semanas. Aí se ouve notícia de uma pessoa que tinha morrido lá no bairro. Você sabe quem que era, não? O sujeito que tinha roubado a igreja. Lembra, mano? O sujeito que roubou a igreja de Nova Esperança, lembra que houve notícia dele, tinha morrido, né? Troca de tiro lá, morreu. Tinha roubado a mesa de som e as coisas lá da igreja. A gente já estava aqui no salão de baixo, né? E aí teve um dia, irmãos, que o negócio foi aqui com a gente. Lembra? A esposa saiu para levar as crianças no médico, eu trabalhando, né?
trabalhava já na empresa, e ela saiu para levar as crianças numa consulta médica de rotina. E quando chegou aqui, não me lembro se a Ana Paula e o Paulo Vitor notaram que alguma coisa tinha de diferente aqui. A gente achava tudo muito prático, né? Hoje as coisas ficam lá dentro, mas até então ficava aqui, ó, pendurado aqui, guitarra, contrabaixo, violão, ficava assim, mais fácil, né? O povo chegava aqui, desenroscava do suporte, já usava. Você lembra dessa época, né? E aí, irmãos, chegou aqui, olhou, eles falaram, parece que está faltando alguma coisa aqui, não está normal, né? E aí foi que, né, Ana Paula mandou um toque para mim, ó, entraram na igreja, né? Tinha uma abertura aqui de um vidro na época, a gente ia fazer essa frente de vidro, tinha uma abertura de um vidro aqui, e foi por essa brecha aí. E, rapaz, eu fiquei muito incomodado. Levaram um contrabaixo, levaram um notebook e uma filmadora, né? Notebook e uma filmadora. Eu fiquei muito invocado mesmo. Puxa, o contrabaixo era novinho, um azul, que o Lucas gostava de tocar aquele contrabaixo da Tajima. Eu não gostei, irmãos. E eu comecei, sabe, a entrar assim no tribunal com Deus. Falei, Deus, não está largado aqui. Não está largado para qualquer um chegando e pegando qualquer coisa e saindo como se fosse assaltado o bar da esquina. Eu falei assim, não, esse lugar não. Se esse lugar o Senhor nos levantou, o Senhor nos colocou para alguma coisa, e se o Senhor tem um propósito nas nossas vidas aqui, então eu não gostaria de ver isso aqui assim, dessa forma. E eu nem quero nem ver esses camaradas, eu não quero nem ver aqui, nem traga aqui, Deus. Problema a gente já tem bastante, nem traga, mas eu não gostaria de ver eles por aí, Deus. Porque assim, eu sou bem objetivo das minhas orações, eu disse, Deus, porque alguém que vive para trazer problemas para as pessoas e não quer mudança, bom, quando alguém reconhece a fraqueza e diz, não, eu quero mudar, não consigo, é um outro departamento, estamos aqui para ajudar. Mas alguém simplesmente para tirar a paz do mundo inteiro, irmãos. Aí eu estava aqui com o Robson até mesmo, orando, irmãos, não sei quantas semanas eu orei dessa forma, mas eu conversando aqui com o Robson, né? E a mulher do Robson falava assim baixinho, né? Baixinho, não precisa de telefone para ela fala baixinho, agudo, sabe? Ela está conversando aqui, o pessoal está ouvindo lá na esquina, tão baixinho que ela fala. E ela conversando aqui com a pessoa, morreu, verdade, sei quem é. Eu falei, pronto, alguém morreu, né? Eu tinha entendido um lado, outro que eu não tinha ouvido. Aí ela falou assim, pastor, sabe quem morreu? Eu falei, não, eu sei que morreu só. Eu falei, então, você lembra aquele rapaz lá que... Porque eles perguntaram para nós aqui, falou, pastor, nós sabemos com quem está, tudo ainda, os instrumentos, os equipamentos, sabemos com quem está. O senhor quer que a gente faça um boletim de ocorrência? A gente vai lá, eu sei onde é que é a casa. Eu falei, não, deixa para lá. A gente vai fazer um boletim de ocorrência no céu. E se Deus quiser resolver, Ele vai resolver. Né? Na justiça você chega lá, irmãos, faz um boletim de ocorrência, o rapaz fala, tá, beleza, tá, pode deixar que a gente vai dar um jeito de procurar. O resto da história vocês já sabem, nós moramos em um mundo, o sistema é governado, né, pelo infeliz. Então, irmãos, aí ela explicou que uma das pessoas que tinha entrado aqui, irmãos, tinha sido exatamente essa que tinha morrido, irmãos. Foi assaltar a casa de um camarada aí esse estava armado, aí levou bala e não aguentou, e aí ele faleceu mesmo. Mas ainda faltava um, porque foram 2. Faltava um. Aí, irmãos, a gente estava aqui no começo do culto. Olha como com Deus não se brinca, irmãos. Olha como Deus não se brinca. Com as coisas de Deus não se brinca, irmãos. Tem gente que brinca de igrejinha, né? Satanás não brinca de ser Satanás. Ele dá garfada e leva a gente para o inferno junto com ele mesmo. Irmãos, então olha só. Aí um dia a gente estava aqui no começo do culto. No início, eu sempre tenho costume de ficar lá na frente, né, na porta, cumprimentando os irmãos. E aí eu ouvi um cochicho, olha, o fulano o outro que sobrou e levou as coisas da igreja, ele está aí. Eu falei, pronto, né? Ou veio para ver mais alguma coisa, ou sei lá, né? Mas enfim, está aqui. Como eu cumprimento todas as pessoas, irmãos, cumprimentei ele também, dei um abraço nele, como se não soubesse de nada, né? E aí começou o culto, terminou o culto, e ele esperou aqui na frente, porque ele queria receber uma oração. O cidadão que assaltou a igreja queria receber uma oração.
O meu pastor um dia ele falou assim, irmãos, quando eu fui pegar uma carta, eu não queria pegar carta para isso, eu queria pegar carta para fazer o Instituto Teológico, para participar do grupo de evangelismo. Ele achou que eu queria ser pastor e eu não queria essas coisas. Ele falou assim, Paulinho, você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, o quê? Ele falou, vou explicar uma coisa para você. Tem gente que vai falar mal de você na igreja, quando você assumir um trabalho, você vai ter que orar por essas pessoas com o coração limpo. Tem pessoas, Paulo, que vai estar armando uma rebelião contra você, já armaram um circo contra você, e o cerco está se fechando e tal, e aquela pessoa ela entra na fila da oração, e se você orar por ela com o coração pesado, o pecado está em você e não nela, você sabe disso. Ele ficou falando uma meia hora para mim, eu falei, meu Deus do céu, né? E aí olha só, irmãos, o camarada que assaltou a igreja, ele pediu oração, falou, pastor, você ora por mim? Eu parei, pensei, falei, sim, oro por você, mas eu falei, sim, e qual é o teu problema? Eu falei, então, pastor, minha vida não está muito bem. Ele começou a falar algumas coisas, como eu sabia que tinha acontecido já. Eu falei, pois é, rapaz, você sabe que com as coisas de Deus não se brinca. Você pode brincar comigo com mais uma meia dúzia aí, mas com Deus ele leva as coisas a sério. Você não vê Deus contando piadinha, com gracejo, você não vê, né? Deus só se ri, como diz o livro de Salmos, daqueles que dizem que ele não existe. Deus só acha graça deles, está escrito em Salmos. Mas de coisas banais assim, querido, aliás, de coisas sérias assim, querido, Deus ele leva a sério. Mas olha só, eu falei, sim, oro por você. Eu falei para ele mudar de vida, que isso não ia levar ele a lugar nenhum, irmãos. E ele falou assim, olha, perdi minha esposa, minha filha, o juiz tomou minha filha, estava sozinho e passando necessidade. Eu falei, então sobrou um para contar a história, o estado é esse, entendi. E a gente entende, irmãos, que se roubar fosse bom, o ladrão estava rico e ele não precisava roubar, ele roubava uma vez só. E ele sai de um roubo e vai para o outro, a vida dele nunca muda, né? Ele nunca parou para pensar nisso, mas a vida dele nunca muda. Então você percebe que é o saco furado, como diz Joel, né? Entra de um lado e sai do outro, e a vida dele continua a mesma, abismo chamando abismo, e as coisas sempre descendo de ladeira abaixo, irmãos, sempre descendo de ladeira abaixo. É uma vida com Deus. Mas aí nós oramos por ele, falamos da palavra de Deus com ele, abraçamos ele, e aí ele foi, né? Não endireitou na vida ainda, irmãos, porque possivelmente não tenha se arrependido de verdade, né? Mas, enfim, é a vida dele com Deus. Mas essa mulher aqui, irmãos, o que ela diria será para Deus? Deus, o Senhor vai levar quem agora dessa vez? Quem que o Senhor vai levar? Levou meu filho, levou meu marido, e agora? Né? E agora? Como que nós reagimos diante dessas situações? Quando nós batemos na porta e ela parece que nunca se abre, irmãos. Parece que sempre as coisas dão errado, mesmo você sendo de Deus. Já se fez essa pergunta? Você já passou por situações, por momentos desses na sua vida? Já se passou? Seja na área conjugal, seja na área financeira, seja na área profissional, ministerial. Já passou por isso alguma vez, irmãos? Houve momentos, nós passamos assim por muitos momentos, né, difíceis da nossa vida, quando não tínhamos experiência com relação à vida conjugal, irmãos. Passamos assim por um vale, né, irmão? Mas eu quero dizer para você, naquele vale, nós aprendemos muito, irmãos. Nós aprendemos a suportar uns aos outros e amar, sabe? E nós aprendemos uma coisa, que juntos nós podemos vencer. Juntos nós podemos vencer. Quando eu estiver fraco, a força dela vai me ajudar. E quando ela estiver fraca, eu vou encorajar ela, irmãos. Eu vou encorajar ela. Um dia eu disse assim a ela, onde eu subir, você vai subir, onde eu estiver, você vai estar também. Muitas coisas atrapalham muitas vezes nossa caminhada cristã, irmãos. Muitas coisas querem mostrar para nós, sabe, que não é realmente aquilo que Deus tem para nós, ou realmente não é bem assim as coisas, assim como mostra nos relacionamentos, mostra na área profissional também. Quando Deus tem um plano para você, por exemplo, na empresa, e algumas coisas se levantam, você fala, meu Deus, mas não é aqui, não é aqui. Poxa, quando eu fui transferido para esse outro setor, irmãos, que eu falei para você no começo, no ano passado, da pandemia, eu cheguei acostumado a trabalhar em um lugar, irmãos, tudo automatizado, irmãos, tudo automatizado, irmãos, o negócio, sabe, não precisava fazer esforço para nada. Eu cheguei num lugar, primeiro dia que eu fui varrer o chão, irmãos, de cavaco, do torno, começou a fumacear, irmãos, sair fumaça. Eu falei, pronto, pus fogo na máquina, primeiro dia. Um amigo meu falou, não, é assim mesmo, pega, fumaceia quase todo dia. Eu falei, pronto.
Eu quase cantei uma canção que diz assim: olho para a destruição e lembro de uma cena de guerra. Eu falei, rapaz, eu estou no fim do fim. Eu olhei e falei, o que eu estou fazendo aqui, mano? O que eu vim parar num lugar desse? Não deu meia hora, irmãos, apareceu alguém falando assim para mim. A notícia corre, né? Ficaram sabendo que eu era pastor, e o rapaz chegou assim para mim, estava desviado, falou assim para mim: ô, eu fiquei sabendo que você é pastor, é verdade? Vai esconder dentro de um buraco, não tem jeito de esconder desse povo. Eu falei, por quê? Então, rapaz, eu estou com um problema lá em casa, não dá para a gente conversar, não. Eu falei, pode falar, que é confessionário, pode falar, fica à vontade. Aí nós entendemos por que nós passamos situações que nós passamos na nossa vida. Sempre tem alguém precisando de uma palavra ou de um testemunho nosso. Se nós não passássemos aqueles vales, hoje nós não poderíamos testemunhar para ninguém, irmãos. Testemunhar para ninguém. Hoje nós falamos de outros casos, mas nós também temos muita história para contar. Mas eu acredito que uma coisa muito precipitada que eu disse na minha vida, já vamos estar orando, muito precipitada que eu disse na minha vida, só porque eu achei bonito, irmãos. Eu não sei o que essa moça aqui disse, mas uma vez o pastor, eu gostava muito de ouvir ele falar, eu gostava de ouvir a oração dele, irmãos. Como eu trabalhava assim no som da igreja, eu não podia ficar prestando atenção diretamente no culto, eu precisava saber a qualidade daquilo que a igreja estava recebendo. Então, mas eu gostava muito, quando ele falava para orar, eu não orava, eu ficava assim ouvindo a oração do pastor. Eu gostava de ouvir ele orar. Ele é um homem bem simples, mas ele era assim meio objetivo nas orações dele, sabe? E uma vez ele foi orar, irmãos, ele falou assim: Deus, glorifica, Deus, o teu nome através da minha vida. E começou a falar algumas coisas. Eu falei, rapaz, que legal, glorificar o nome dele através da minha vida. Eu comecei a orar assim também, irmãos. Depois que eu entendi realmente o que significa isso, independente do lugar para onde Deus tem que te levar, é lá que você vai glorificar, porque o cenário pertence ao Senhor. A glória vai sair da tua boca e vai precisar chegar no céu, mas o cenário quem prepara é Deus, irmãos. O cenário quem prepara é Deus. E a gente aprende muito com isso. Orações precipitadas? Não. Votos precipitados? Não. Jefité pode dizer muito bem a respeito disso. Mas uma maneira consciente de nós chegarmos diante da presença do Senhor, apresentando realmente aquilo que nós estamos sentindo diante do Senhor. Não orar a Deus porque o outro ora assim também, não. Nossa vida diante do Senhor, de uma maneira individual. Deus nos chama na individualidade. Deus trata cada um de nós exatamente como nós somos. E é exatamente assim que nós vamos clamar, exatamente nessa hora. Exatamente assim que nós vamos clamar nesse momento. E para isso eu gostaria que você se colocasse de pé. Para isso eu gostaria que você se colocasse de pé, apresentando a sua família em oração a Deus. Esse Deus maravilhoso, que criou e formou todas as coisas, e nos fez para o teu louvor. Ele está aqui nessa noite. E esse Deus tem traçado, irmãos, a nossa vida. O livro de Salmos diz que todos os nossos dias estão escritos diante do Senhor. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Então, se Ele sabe, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe aquilo que nós necessitamos, não para o nosso prazer, mas aquilo que nós necessitamos, aquilo que é de extrema necessidade de cada um de nós, para que nós venhamos a nos achegar diante dEle. Eu peço, querido, que nessa noite você feche os seus olhos. Eu peço que nessa noite você apresente sua família diante do Senhor, esse bem precioso, que você estima tanto, que você ama tanto. Eu gostaria que você apresentasse diante do Senhor, você colocasse diante dEle. A família é tua, mas Deus preparou um momento para que você tivesse essa família, não para críticas, mas para abençoar, não para levantar problemas e defeitos, não, todos têm, ninguém é perfeito, mas para que através dessa visão de problemas, de dificuldade que a pessoa tem, nós pudéssemos interceder exatamente nessa área. Essa é a brecha, orar pelas dificuldades dos nossos irmãos, dos nossos filhos, da nossa esposa, do marido, orar exatamente a isso, para que Deus possa fortalecer nas áreas frágeis da vida dos nossos familiares. Fecha seus olhos nessa hora, fecha seus olhos nessa hora. Com seus olhos abertos você não pode ver nada daquilo que é espiritual, mas com os teus olhos fechados você pode chegar na presença de Deus. Seus olhos fechados podem te transportar, querido, para o céu, e você pode ter comunhão com Deus exatamente nesse momento. Fecha seus olhos,
Coloque tua família diante do Senhor, coloque tua família diante do altar de Deus, querido. A tua família pode ser abençoada através da tua oração, através da tua intercessão. Tua família, querido, pode ser bendita, querido, por tua causa. Tua família pode vencer obstáculos dia após dia por causa do teu clamor. Então, querido, você tem oportunidade nessa hora de fazer com que alguém que está do teu lado seja mais que vencedor, através de um clamor que você vai levantar nessa noite em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, mais uma vez, Deus, nós oramos a Ti, Deus. Mais uma vez, Senhor, nós clamamos, Deus, incansavelmente. Nós constantemente batemos nessa porta e nós jamais vamos cansar de bater. Deus, eu te peço, Pai, nessa noite, na qualidade, Deus, de intercessor, eu coloco, Pai, diante do Senhor, Deus, em primeiro lugar, Senhor, a minha família, esses que são, Senhor, debaixo do mesmo teto, Senhor, que moram, Deus, juntamente conosco, entre esposa e filhos, eu coloco, Pai, diante de Ti, pessoas amadas, Deus, pessoas especiais que o Senhor colocou do nosso lado, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, cada um entende de uma forma, reage de uma forma, mas é exatamente assim que o Senhor gostaria de trabalhar na nossa vida, e nós queremos aprender, queremos crescer exatamente com essas pessoas que estão do nosso lado. Nós queremos criar maturidade, Deus, exatamente com essas pessoas que estão do nosso lado, com os filhos, com a esposa, com o marido, exatamente com esses. Então eu te peço, Pai Santo, nessa noite, que a graça do Senhor, Deus, jamais se afaste da minha casa, que a mão do Senhor, Deus, jamais seja retirada, Deus, do meu lar, Pai, que a provisão do Senhor, Deus, jamais, Deus, venha, Deus, sair do Senhor, da minha casa, Pai, no nome de Jesus, que os anjos do Senhor jamais, Senhor, venham, Senhor, estar em outro lugar, mas Deus, aqui, Senhor, na minha casa, Deus, no meu lar, Pai, guardando, Deus, as nossas vidas, nos protegendo, porque nós somos alvo sim, e constante, Deus, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que tem um escudo, Deus, sobre as nossas vidas, Pai, então que o Teu escudo esteja sempre sobre nós, Pai, no nome de Jesus, assim, Deus, como também, Senhor, famílias que estão sendo representadas, Pai, aqui nessa noite, na qualidade de intercessor, Pai, eu declaro, Pai Santo, os Teus filhos, Pai, olhando, Deus, dessa forma, Deus, todos diferentes, Deus, todos diferentes, falam diferentes, agem diferentes, reagem diferentes, entendem diferente, Deus, até mesmo, Deus, tropeçam até mesmo, muitas vezes, Deus, até mesmo quase que caem, Deus, mas eu te peço, Pai Santo, nessa hora, que os Teus filhos, Deus, venham aprender a levantar, Deus, um ao outro, Pai, que os Teus filhos, Deus, venham aprender, Senhor, a sustentar um ao outro. O Senhor nos chamou para ser um suporte, suportai-vos uns aos outros, Pai. Então, Pai, no nome de Jesus Cristo, nós liberamos, Deus, o céu para a terra, Pai. Deus, o Teu fortalecimento, Deus, o Teu milagre, Deus, a Tua provisão, só o Senhor sabe, Deus, daquilo que os Teus filhos desejam no mais íntimo do Teu coração. Nós não sabemos, nós bem pouco sabemos aquilo que chega aos nossos ouvidos, Deus, é quase que nada, mas o Senhor conhece, Deus, tudo aquilo que os Seus filhos realmente necessitam. Talvez eles estejam em um cenário que eles não gostariam de estar, talvez eles estejam vivendo uma vida que talvez eles não gostariam de viver, Pai, talvez eles estejam, Deus, com uma tristeza tão grande no coração, Deus, que eu não sei o que é, Deus, mas eu sei que o Senhor sabe, e eu sei que, Deus, o Senhor é capaz de entrar, Deus, naquele que se chama buraco negro, naquele que o homem nenhum conhece, mas só o Senhor conhece, e só o Senhor pode levar à luz. Oh Deus, só o Senhor pode clarear, só o Senhor pode dizer haja luz, e a luz realmente pode aparecer, Deus, na vida dos Teus filhos, porque a Tua palavra diz que o caminho do justo é como a luz do amanhecer, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, e os Teus filhos estão esperando o dia perfeito aparecerem sobre a vida deles, Deus, para que nesse dia, Deus, em que o sol venha brilhar sobre eles, Deus, oh Deus, eles possam glorificar e engrandecer o Teu santo nome, assim como quando o Senhor chamou, Deus, Abraão para olhar para as estrelas dos céus, Deus, nem sei, Deus, se o céu estava tão estrelado ou se o tempo estava nublado. A questão é que muitas vezes, Deus, olhamos para o tempo, os Teus filhos talvez, Deus, olhem para o tempo está nublado, e eles dizem, mas nem estrelas há. Sim, as estrelas sempre existiram, sempre existem, e sempre vão estar lá, simplesmente é uma nuvem cobrindo, Deus, e que eles possam, Deus, ter esse entendimento, a nuvem, Deus, é o obstáculo, mas as estrelas estão lá, as promessas estão lá, como sempre, porque aquele que prometeu, Ele é fiel. Então nós liberamos, Deus, do céu para a terra nessa noite, abençoa os Teus filhos, cada família representada, Pai, aqui nessa noite, conforme eles têm buscado, conforme eles têm crido, Pai, e se falta, Deus, porventura, Deus, fé no coração dos Teus filhos, nós pedimos, acrescenta a nossa fé, Deus, juntamente com eles, Pai, para que juntos, Deus, nós possamos vencer, nós possamos ouvir testemunhos de filhos Teus aqui, Deus, que venceram, Pai, através da nossa intercessão. Eu te peço, Pai, por Teu louvor e glória nessa hora, em nome de Jesus Cristo, amém
e graças a Deus. Se sente por um instante, querido.